é uma colaboração com a Gabi Grativol. Para quem não a conhece, ela tem um canal cheio de tutoriais legais, com projetos inspirados em filmes, séries, Pokémon, e é super incrível, então vai lá conhecer o canal dela, se inscreva lá, tá bom? E hoje nós vamos mostrar algumas ideias para decorar o quarto inspiradas no Harry Potter. E não deixe de assistir o vídeo dela também, que ficou incrível. Ela deu várias ideias super legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E antes de ir pro tutorial, eu quero te pedir que se inscreva no canal dela e no meu canal e ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E é isso, vamos lá então pro tutorial? Eu vou deixar a lista completa de materiais na descrição do vídeo, com todas as opções, tudo certinho pra vocês. Pra começar, eu fiz as varinhas e eu comecei com a do Harry. Pra fazer as varinhas, você precisa de uma madeira. Eu usei um tarugo de madeira porque eu tinha em casa, mas você pode usar hashi de comida japonesa. E eu vou fazer só a parte onde o Harry segura a varinha. Então eu cortei um pedaço da madeira usando uma serrinha ou estilete e eu ainda tirei umas lasquinhas de uma das pontas. E depois eu coloquei a massinha em 2/3, alisei. E eu deixei a ponta que tem massinha mais grossa e fiz uma marcação para fazer tipo uma divisão. Alisei o centro e depois coloquei bastante texturas, principalmente nas divisões. Usei uma escova de dente para imitar a textura de madeira. E para ficar mais parecido com o galho, eu coloquei umas bolinhas de massinha. Dei uma apertadinha para essas bolinhas se misturarem um pouquinho, né, com o galho. Se precisar, você pode tirar o excesso de massinha. E para parecer que o galho, as camadas do galho estão se separando nessa ponta, eu fui fazendo tipo curvinhas. Com uma espátula ou um canudo, você pode ir empurrando essa massinha para formar várias abinhas, tipo pétalas. E depois com a escova de dente eu fiz bastante textura nas pontas e no centro eu fiz riscos. E eu fiz círculos nessa parte para fingir que é a madeira mesmo, aquelas fibras da madeira, né? E por último, eu fiz alguns riscos na parte de cima para dividir mesmo as camadinhas. E tá pronto essa, agora eu vou fazer da Dumbledore. Eu acabei de ver que tem alguns vídeos no YouTube ensinando a fazer cada varinha bem detalhadamente, então eu vou deixar na descrição do vídeo os links para você assistir, tá? Mas para fazer agora do Dumbledore, quase a mesma coisa, só que eu usei um palito mais fino, um tarugo mais fino, cobri 2/3 com massinha, bem menos massinha dessa vez, fiz um conezinho e prendi na parte de cima. Para prender, eu fiz um furinho na parte de cima e depois alisei com a espátula. Coloquei também um pouquinho de massinha nessa parte, onde tem essa junção do cone com a madeira, para fazer uma bolinha e depois uma bolinha um pouquinho maior, principalmente nessa parte de cima, por isso que eu botei mais massinha agora, sabe? E depois eu fui alisando. Essa bolinha, essa segunda bolinha, né, ela é mais uma coxinha, uma gota, né? E você pode usar água para alisar tudo e depois com uma caneta eu fiz furinhos nessas bolinhas e no centro das bolinhas. E no conezinho de cima eu também fiz uns riscos usando a própria caneta e depois alisei com os dedos. E é assim que ficou, e agora eu vou fazer a varinha da Hermione. Comecei novamente com um pedaço de tarugo de madeira, mas pode ser hashi de comida japonesa. Enrolei dessa vez ele todo com massinha, só que eu deixei uma ponta mais grossa e fui afinando ao longo da varinha. Depois eu fiz um rolinho bem fininho de massinha, comecei pela ponta mais grossa e fui enrolando até chegar na parte de baixo. Mas você pode colocar também pedacinhos pequenos de rolinho de massinha saindo dos mais longos. Esses mais longos podem dar a volta por toda a varinha e você dá uma apertadinha para grudar bastante. Faz umas folhinhas também de massinha que parece uma gotinha, só que com risco no meio. E se quiser pode fazer mais alguns risquinhos para imitar uma folha. E eu colei ao longo da varinha. E é só você imitar tipo o efeito de um cipó indo ao redor de um tronco, sabe? Mas como eu disse, não precisa ficar perfeito. E agora eu vou fazer a varinha do Rony. E dessa vez vai ser mais fácil fazer, só que mais difícil explicar. Eu comecei tirando algumas lascas da metade desse tarugo de madeira, lembrando que tanto faz o tamanho do seu tarugo, o comprimento dele, que eu acho que fica legal de tamanhos variados, tá? E dessa vez eu deixei uma bolinha na ponta e fui afinando até chegar na parte de madeira. É só colocar mais massinha e ir alisando até formar uma bolinha. E perto dessa bolinha tem uma parte mais grossa também, então eu coloquei mais massinha, juntei com a bolinha. Mas na parte de baixo eu não juntei, eu deixei como se fosse duas camadas, para parecer mesmo que é uma madeira em cima de outra. Com um palitinho, uma espátula, eu destruí um pouquinho essa divisão, depois fiz texturas com a escova de dente. Eu dei umas apertadinhas na parte de cima para parecer que tem furinhos, e na parte de baixo eu coloquei só uns riscos. Novamente eu destruí um pouquinho essa divisão para parecer mais madeira mesmo, mais real.
E tá pronto, agora eu vou fazer a varinha do... Você sabe quem, né? Eu não preciso falar o nome dele. E agora é só você colocar a massinha também, 2/3. Só que não tem muito como explicar esse formato. É tipo um osso fêmur, quem sabe, não sei. Eu deixei essas duas bolinhas na ponta, tipo uma bundinha mesmo. E no centro eu dei uma alisada. E depois eu coloquei um gancho ou uma garra, né? Nessa parte de cima. E fui alisando bastante para tentar formar esse formato mesmo de gancho. Eu fiz linhas verticais para fingir que tem ligamentos no osso, alguma coisa assim. Alisei tudo e como vocês viram eu deixei também uma pontinha nessa parte de baixo, do lado contrário que tá o gancho. Novamente, olhando a foto da varinha, eu fui olhando se eu precisava ajeitar alguma parte. Então eu ajeitei a garra, depois fiz algumas divisões, principalmente nessa parte do osso, assim, de cima. E na parte de baixo, para parecer que tem tipo umas entranhas nesse osso, não sei explicar muito bem. Coloquei uma massinha também na parte da madeira. Fiz mais algumas linhazinhas na parte de baixo de cada bolinha dessa para parecer que é o ligamento mesmo. Você não precisa deixar tão detalhado assim, tá? É só eu tenho toque mesmo, tá? Então eu fiz essas linhazinhas até na parte de dentro da garra e depois uns furinhos e umas bolinhas na parte do galho onde tinha a massinha. E tá pronto. Agora, se você estiver usando massa filmo que nem eu, você tem que colocar no forno uma temperatura bem baixa, ou seja, siga as instruções na embalagem, mas você pode usar biscuit ou durepox e deixar secar ao ar livre. Eu pintei 3 delas de marrom escuro e depois eu coloquei umas manchas mais claras e da Hermione eu pintei um marrom médio, não sei explicar. E como esponjinha eu fiz uns detalhes mais escuros na varinha do Harry, fui passando o dedo para tirar o excesso e fiz manchas mais claras na varinha do Dumbledore. Lembrando que é só dar batidinhas de leve. Da Hermione é mais trabalhosa porque você tem que deixar escuro o fundo e o cipó mais claro, sabe? Para fazer do Dumbledore, aqueles detalhes eu pintei de branco e desenhei, você pode desenhar com uma caneta também, esses desenhos estranhos que tem nessa parte. Para essa varinha ficar realmente parecendo osso, eu pintei primeiro com amarelo clarinho e um bege meio marronzado. Fiz também algumas marcações nessas linhas que eu tinha feito antes, com um marronzinho mais escuro. Fiz os pontinhos pretos também nesses furinhos que eu tinha feito antes, deixei secar e depois eu dei batidinhas com branco só para pintar as partes mais altas, sabe? Deixei o fundo mais escurinho. E depois que tudo secou, é só passar o verniz. Pode usar também um esmalte incolor, é só para ficar um pouquinho mais brilhante. E eu dei batidinhas com uma esponjinha e depois deixei secar. Para fazer essa base, primeiro eu peguei a silhueta de Hogwarts que eu copiei da tela do computador usando um papel vegetal, mas eu vou deixar na descrição do vídeo caso você queira imprimir. Eu cortei um pedaço de papelão que coubesse na base dessa silhueta e marquei 5 pontos separados igualmente, ou seja, 4,5 cm de distância entre as varinhas. E eu cortei a silhueta de Hogwarts no papel cartão e depois marquei os furos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você imprimir essa silhueta. Você pode imprimir direto no papel cartão para você recortar, tá? E você pode imprimir do tamanho que você quiser. E eu pintei de preto e depois eu colei essa basezinha de papelão alinhando os furos para não ter problema depois na hora de encaixar. Como vocês viram, eu tentei deixar bem alinhado os furos do papelão com os furos do papel cartão. E depois eu colei mais pedacinhos de papelão ao longo de Hogwarts. Passei cola nesse furo, coloquei a varinha e depois eu deixei atravessar um pouquinho essas varinhas para passar bastante cola na parte de trás e deixar bem seguro. Se você quiser colocar coisas bem pesadas, você pode prender isso numa madeira e se quiser que eu ensine aqui no canal mais pra frente quando eu tiver mais tempo, você me fala, tá? Que eu faço com a madeira. E gente, eu coloquei mais uma camada de papelão porque as varinhas atravessaram e ficou meio alto, né? E eu queria alinhar com a parede. Eu usei fita adesiva de parede super forte. Se você quiser, você pode tampar essas laterais que estão aparecendo no papelão usando uma fita adesiva ou pintar de preto. Aí eu só colei na parede, coloquei colares, anéis, boné, óculos e é isso, tá pronto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir o vídeo da Gabi. Vou deixar linkado aqui na tela, no card e na descrição para vocês assistirem. Deixem um gostei pra mim, pra eu ficar sabendo se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui no canal. Comenta se você quiser mais tutoriais geeks. E também se você veio do canal da Gabi pra eu te conhecer, que eu vou adorar. Seja bem-vindo, se inscreva no meu canal. E antes de ir embora, eu quero mandar 3 beijos. O primeiro beijo vai pra Maria Júlia Guedes.
Segundo beijo pra Daniela Santos. E o terceiro beijo pra Alicia Guimarães. Beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!